Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos continuar a nossa catequese. Peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê o seu like, isso ajuda no nosso apostolado. Hoje nós vamos falar sobre a elevação do homem à ordem sobrenatural. A ordem sobrenatural é composta de duas maneiras, por assim dizer, dois modos. Primeiro, o grau sobrenatural absoluto e o segundo grau relativo. Esse grau sobrenatural absoluto tem duas formas. A primeira que se deu foi a encarnação e também nós temos a graça santificante. A encarnação, evidentemente, aconteceu somente com nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto verbo da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando houve a união da pessoa divina, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a humanidade, preservando-se a natureza divina, preservando-se a natureza humana. O que aconteceu, nós chamamos de união hipostática. Somente, evidentemente, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que houve essa manifestação sobrenatural. E uma segunda forma, seria a graça santificante, que nos torna deiformes, ou seja, semelhantes a Deus. De modo que o homem, possuindo a graça santificante, pode tomar posse de Deus e, evidentemente, gozar da visão beatífica. Num grau um pouco mais inferior, nós temos os dons preternaturais, dons acima da natureza humana, portanto preternaturais, que prepararam o homem a possuir essa graça santificante. Os atributos preternaturais derivam do dom da integridade. O dom da integridade aperfeiçoa, evidentemente, a natureza do homem, como eu disse, para que ele tome posse dessa graça santificante. Bom, e há três privilégios deste dom da integridade. O primeiro, a ciência infusa. O segundo, o domínio das paixões. E o terceiro, o privilégio da imortalidade. Então, a ciência infusa foi um privilégio que era próprio e necessário para o cabeça do homem, Adão. Era conveniente que Adão, sendo o pai, sendo o chefe e o cabeça do gênero humano, tivesse um conhecimento amplo de todas as coisas, de modo que a ciência experimental fosse mais facilmente assimilada. Então, Deus infundiu em Adão um conhecimento sobre todas as coisas. Claro que era um conhecimento inferior ao dos anjos, mas um conhecimento suficiente para dominar toda a natureza. Em segundo lugar, nós temos o privilégio de domínio das paixões. Ou seja, a concupiscência não era um mal experimentado por Adão antes de cair do pecado. A concupiscência que nós entendemos como aquela inclinação ao pecado, daquela insubmissão dos sentidos da razão, Adão, antes de cometer o pecado original, não experimentou essa insubmissão dos sentidos da razão. Tudo havia em perfeita ordem. O corpo era ordenado à alma, o homem era ordenado a Deus e, evidentemente, os sentidos eram submetidos à razão. Em terceiro lugar, a imortalidade, que se subdividia, na verdade, no dom de não se sujeitar às enfermidades e também à morte. O homem, depois de um certo tempo aqui no paraíso terrestre, teria a posse de Deus em uma visão beatífica no paraíso celeste. Contudo, diante de um grave pecado de desobediência, consubstanciado no orgulho de Adão e Eva, todo o gênero humano acabou por perder estes dons acima da natureza, de perder os dons, tanto o dom da graça santificante, que é um dom sobrenatural, quanto também dos dons preternaturais, com todos os atributos, com todos os privilégios. Uma vez que Adão tinha o conhecimento sem a concupiscência e um conhecimento amplo de todas as coisas, ele teve uma gravidade maior quando pecou. Bom, Adão, por ter o conhecimento de todas as coisas, ter também um domínio do seu sentido sobre a razão,
quando ele pecou com uma consciência muito maior, capaz de, neste pecado, atribuir consequências para toda a sua posteridade, para toda a sua descendência. Por isso que nós, no momento que somos concebidos, já somos concebidos no pecado. Foi necessário que houvesse, evidentemente, a encarnação, e com os merecimentos da paixão e morte de nosso Jesus Cristo, e com as graças distribuídas no Santo Batismo, esse pecado original, em sua mancha, fosse então apagado com a realização do sacramento do batismo. Contudo, as consequências do pecado original nós experimentamos. Por exemplo, a morte, as enfermidades, a inclinação para o pecado, a concupiscência. Todos nós temos as consequências do pecado. A mancha, do mesmo modo, todos nós, com exceção de Maria Santíssima, tivemos a mancha do pecado original. Portanto, tamanha foi a desobediência de Adão e Eva para com Deus, que todos os dons gratuitamente dados por Deus aos nossos primeiros pais foram perdidos, e todos esses dons, esses benefícios dados gratuitamente aos nossos primeiros pais, também, por conta deste pecado, não nos é dado no momento em que nós fomos concebidos. De modo que é necessário que sejamos batizados e se preservar do pecado para manter íntegra a sua alma, de modo que, no fim da nossa passagem terrena, possamos ter a visão beatífica. Evidentemente, todo esse trabalho de luta contra o pecado, de luta contra a nossa concupiscência, de luta contra o demônio, são as 3 lutas travadas pelo homem aqui nessa terra, né? A luta contra o demônio, a luta contra o pecado e a luta contra a nossa própria natureza. Vencendo essa luta, auxiliados, evidentemente, com a graça divina, porque sem a graça divina nós não conseguimos travar qualquer luta que seja, somente após todo esse trâmite aqui na Terra, cumprir nossa missão, que nós poderemos ter, evidentemente, a posse de Deus, a visão beatífica. Se você achou interessante esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ajude o nosso pequeno apostolado, dê like no vídeo, compartilhe com os amigos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.